Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me encolhida a vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 5, 17, 3 de agosto de 1903. Quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que chegou o meu adorável Jesus, fazia-me ouvir a sua docíssima voz que dizia: quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais se despoja do amor próprio, tanto mais conquista o amor de Deus. Quanto menos se fadiga em conhecer as ciências humanas, em gozar os prazeres da vida, tanto de conhecimento demais adquire das coisas do céu, das virtudes, e tanto mais as custará, convertendo as amargas em doces. Em suma, todas são coisas que andam de mãos dadas, de modo que se nada se sente de sobrenatural, se o amor de Deus está apagado na alma. Se nada se conhece das virtudes e das coisas do céu, e nenhum gosto se sente por elas, a razão é bem conhecida. Então eu até fico discutindo com meu marido sobre essas coisas, né? Que quando eu falo alguma coisa para ele, eu falo do motivo de Deus, né? Do coração de Deus, aquilo que Deus projetou. E ele fica saindo desse assunto, né? Tirando, né? Da ótica que eu estou trazendo para a ótica de outros conhecimentos, né? Base humana. E eu fico falando para ele, larga a mão de pensar desse jeito, né? De distorcer as coisas desse jeito. Eu briguei com ele no carro até ontem, na hora que a gente estava indo, porque eu estava falando uma coisa na ótica de Deus, no que Deus estava vendo, na forma como Deus estava enxergando. E ele, sabe, trazendo para a terra, mas não pode julgar, porque você está vendo, né, o julgamento, você está julgando a pessoa. Aquela conversa igual todos os homens da terra, né, os maridos. Ficam falando que a gente fica julgando as pessoas, e não tem nada a ver. A situação era o que Deus tinha visto e a dor de Deus sobre aquilo, né? E ele ficou, não, mas às vezes tem todo direito, a pessoa tem todo direito de fazer isso, não tem nada de errado nisso, não sei o que lá. Aí eu falo pra ele, assim, você não vê nas óticas de Deus e nem quer saber da ótica de Deus, né? Você ignora e quer ignorar. Então é isso, a gente tem que querer ver as coisas do lado de Deus, conhecer o que vem de Deus, o coração de Deus, a coisa como Deus deseja, né? O que é do céu, que é o sobrenatural, que é divino, entendeu? Esquece da terra. Não fica na compreensão do porquê que o ser humano está fazendo isso, entendeu? Ficar na terra é assim, é você ficar esmiuçando. Mas é porque essa pessoa tem um trauma de infância. É porque essa pessoa sofreu muito quando ela era pequena. Então, por isso, ela, né, faz isso. Tal. Não sei o que lá. Tudo tem uma justificativa, sabe? Tipo assim, você estuda o campo, assim, de justificativa, sabe? E não é assim. Deus não, né? Não tem nada a ver. A gente fica tentando, assim, defender o homem. Entendeu? E não é para defender o homem, é para defender Deus. Então é mais ou menos assim que a gente tem que ver. No outro trecho, 5:18, 2 de outubro de 1903. Quem procura estar unido com Jesus cresce na sua própria vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por ele na redenção, acrescentando outros ramos à árvore da sua humanidade. Encontrando-me em meu estado habitual, toda amarga e afligida e quase aturdida pela privação do meu adorável Jesus, não sabendo eu mesma onde me encontrasse,
se no inferno ou sobre a terra. Como o raio que foge apenas ouvi que dizia: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida. E quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo. E desapareceu. Logo depois, em outra aparição como relâmpago, adicionou: minha encarnação enxertou a humanidade à divindade. E quem busca esta união comigo, estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto. Mas como quem não está comigo, não pode ter vida. Então, com a perdição, se perde esse enxerto. E novamente desapareceu. Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, onde estavam vários arbustos de rosas, algumas belas, abertas, em justa proporção, e outras semicerradas, e outras com todas as folhas caindo, que apenas se necessitavam de ligeiro movimento para fazê-las descascar, ficando somente o caule da rosa nu. E um jovem, não sabendo quem fosse, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores, que trabalham em seu interior, são símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo, que faz a alma interior ao exterior, porque tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo. As segundas rosas são as almas exteriores, que o pouco bem que fazem, tudo é externo e à vista de todos, por isso não sendo um desabafo do interior, não pode estar a única finalidade do amor de Deus. Por isso, onde não há isto, as folhas não podem estar fixas. É dizer as virtudes, e dizer as virtudes, pelo que chegando um leve sopro de soberba, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, das mortificações, fazem cair as folhas, mal as toquem. Assim que a pobre rosa fica sempre nua, sem folhas, ficando-lhe somente espinhos que punem a consciência. Depois disso, encontrei-me em mim mesmo. Então, interessante esse exemplo, né? Ele quer que a gente viva no espelho da vida dele, né? Desenvolva tudo em volta dele. O motivo da nossa existência é ele. O para que nós existimos é dele. É ele que é o motivo. E nós devemos viver para esse motivo. Não para a terra, mas para ele. Nele, por ele. Para agradar a ele. Segundo as disposições da sua vida, da forma como ele desenhou a nossa vida, né? Então é ele que conhece e sabe qual é a forma como nós devemos desenvolver a nossa vida. E aí, lembrando do que a Nossa Senhora disse sobre as almas que têm beleza interior, né? A gente desenvolve essa vida de oração interior, né, com Deus, no relacionamento constante com Ele. Aí essas almas são as primeiras rosas, né, que ela viu aqui. Então ela foi no jardim onde estavam vários arbustos de rosas, algumas belas, abertas em justa proporção, né? Em justa proporção, essas aí são importantes, né? São belas e abertas em justa proporção. Outras são semicerradas e outras com todas as folhas caindo. As primeiras são as almas interiores, que trabalham em seu interior. São símbolo das folhas da rosa que contém no interior. São almas que têm um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem medo de que caia alguma folha na terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo, que faz a alma interior ao exterior. Porque, tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo.
E as segundas são as almas exteriores, 100% exteriores, que o pouco bem que fazem, tudo é exterior, não tem interior nada, né? Então, a vida interior é uma vida onde a pessoa, ela está ali trabalhando, né, para poder amar mais a Deus. Ela está trabalhando no seu interior para poder conseguir sentir os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus, né, ter um conhecimento maior por Deus. E em tudo que ela faz, ela reflete ali a vida, né, de Jesus. Ela percebe toda essa vida de Jesus nela, todo esse reflexo da vida dele, né, nela. Então, é uma pessoa que está constantemente ali, tendo os motivos interiores para agir, né, para tudo. O silêncio que faz, nas palavras que diz, nas obras que realiza, tem todo o motivo divino que ela realiza. Então, são almas interiores, né, e que vivem no interior e rezam ali no seu próprio interior. A outra rosa, ele fala que é importante também, tem algumas folhas exteriores, porque ela desabafa as luzes que ela tem do interior para o exterior e ela alegra o coração de Deus e das outras almas, né? Então, ela faz esse trabalho para ajudar as outras também, que é uma caridade dela para que a outra pessoa também tenha, né, essa ação. E a alma totalmente exterior é aquela que faz tudo para fora, tudo para ser visto pelos homens. E aí, as folhas são praticamente quase nada de folhas, porque as folhas são representando a vida interior praticamente, né? Essa vida de luzes, essa vida de oração, né? E essa pessoa não tem essa vida, amém? Ela não é uma pessoa que pensa no que faz, em como faz, né? Ela não tem essa consciência interior de se está se assemelhando a Jesus, se os seus sentimentos estão se assemelhando, se ela tem virtudes, né, que se assemelham às virtudes de Cristo. Se o coração dela pensa, né, como o coração de Cristo, sente como o coração de Cristo. Então, ela reflete isso, amém? E as outras exteriores não estão nem aí com isso. Elas só querem um elogio de fora das outras pessoas, é só elogio. E trabalham só para isso, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Encontrando-me no meu habitual estado, assim que chegou meu adorável Jesus, fazia-me ouvir a sua docíssima voz que dizia: quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais se despoja do amor próprio, tanto mais conquista o amor de Deus. Quanto menos se fadiga em conhecer ciências humanas, em gozar os prazeres da vida, tanto de conhecimento demais adquire das coisas do céu, da virtude, e tanto mais as gostará, convertendo as amargas em doce. Em suma, todas são coisas que andam de mãos dadas, de modo que se nada se sente de sobrenatural, se o amor de Deus está apagado na alma, se nada se conhece das virtudes e das coisas do céu, e nenhum gosto se sente por elas, a razão é bem conhecida. É um trecho muito importante, né? Então, quanto mais a alma, porque é aquilo que ele fala, né? Quanto menos contentamento aqui na terra, maior no céu, né? Então, é você trocar, né? O seu tempo que você poderia, sei lá, né? Se voltar a viver aqui na vida, aproveitando a vida, né? E buscando todo tipo de conhecimento, né? Você troca por algo maior, né? Que é o espiritual, né? Você percebe que a sua vida é a vida de Deus e que tem que ser vivida como Deus deseja, né? Então você começa a se ocupar mais e entender as coisas da forma sobrenatural, né? Entender a vontade de Deus e compreender que a sua vida tem a ver com a vida de Jesus. O que que na vida de Jesus, né? Está dizendo que tem a ver com a sua vida, com os acontecimentos. Você busca ter um olhar mais sobrenatural das coisas e ficar mais com a visão divina. Uma troca muito grande que a gente vai fazendo, né? A gente vai, as coisas da terra vai amargando a gente, né? A gente não tem mais aquele, a gente faz o básico, mas a gente não fica tão vidrado na terra, nas coisas da terra, né? A gente prefere gastar nosso cérebro, a nossa mente, a nossa energia para as coisas de Deus, para o conhecimento do sobrenatural, né? Então muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de pensar,
pelo jeito que a pessoa fala e age, você percebe com o que ela se ocupa, né? Então aqui tá falando, quanto mais você se despoja do amor próprio, porque aquela preocupação consigo mesma, sabe? Com tanta necessidade que a pessoa se enche, né? Tanta preocupação consigo próprio, e ela se preocupa mais com as coisas de Deus, sabe? As coisas da terra é o básico, não precisa desesperar, né? Em conquistar tanta coisa assim, né? Igual lá na escola, né? Nas conversas assim com as professoras, né? Elas ficam sempre falando, né, de estudo, de fazer concurso disso e daquilo, elas nunca sossegam, né? Mesmo já tendo um cargo efetivo, elas querem mais, mais, elas querem passar em outras prefeituras, elas ficam pensando nos planos de carreira futuro, né, aposentadoria, nisso e naquilo, né, e tanta coisa. E quando vai ver os estudos delas, nossa, elas têm um monte de pós-graduação e ficam sempre fazendo mais e mais estudo, né, e meio que elas me veem como alguém sossegada, né, por eu trabalhar só em um turno só, e não ficar assim preocupada com fazer pós, com isso, com aquilo, agora eu vou fazer psicopedagogia, agora eu vou fazer não sei o quê, agora eu vou me ocupar dessa e dessa. Então eu larguei essas ciências humanas. Eu não, sinceramente, eu não vou me fadigar por essas ciências humanas sem que eu possa aprender as ciências divinas, né? Então, eu já fiz a faculdade que eu tinha que fazer para me dar meu emprego. Eu não tenho essa ambição, porque Jesus tirou isso de mim, porque eu tenho mais desejo pelas ciências divinas, né? Que é o conhecimento ad intra, né? Do pensamento de Deus, das coisas de Deus que o livro do céu traz, a ciência infusa. Eu tenho mais interesse por essa ciência infusa, né? Pelo conhecimento de Deus, do que ficar ali me gastando meses e meses estudando e fazendo pós disso, pós daquilo, ter esse conhecimento, esse outro, essa formação, essa, aquela. Então, são coisas que não me despertam interesse na Terra. Eu não sinto que eu estou perdendo. Eu não sinto que eu estou para trás, que as falam, né? Que está para trás, quem não está estudando, quem não está fazendo outros concursos, para testando os conhecimentos, está ficando para trás. Eu não sinto que eu preciso ter todas essas ciências para mim exercer meu trabalho. Eu não preciso de ter todo esse conhecimento e gastar tanto tempo com isso, né? Psicopedagogia, depois estudar o conhecimento lá da criança lá com deficiência, educação especial, depois não sei o que, letramento, não sei o que, depois não sei o que, depois Libras, depois não sei o que. Eu não tenho isso, esse amor por essa ciência humana a ponto de eu ficar ali morrendo nos estudos ali, né, e trabalhando ao mesmo tempo chego em casa e ainda tenho que fazer uma faculdade online, talvez, e ficar ali um tempão e adquirir conhecimento aqui na Terra, no meu, para aumentar o meu currículo, né, e falar que eu tenho mestrado, doutorado, isso, aquilo, não tenho, né, então, esse é amor próprio, né, que você preocupa muito consigo mesma, em realizar muitas coisas, né, para você dizer para si próprio, né, o tanto de coisa que você conquistou. Então, muitas pessoas vivem com essa mentalidade, é só aqui na Terra, né? E elas se fadigam por esses conhecimentos dessas ciências humanas, né? Elas se fadigam em conhecer essas coisas, né? E você vê que elas não sabem nada do espiritual. Quando elas falam as coisas, elas não têm visão nenhuma espiritual, é só humana. É só voltada para a Terra, é só voltada para os acontecimentos, né? Quando elas falam, você vê que elas não têm elas não vão nunca falar assim, mas isso aconteceu comigo, é para a glória de Deus, a Jesus também viveu assim. Nunca elas vão trazer esse tipo de palavras, né? Quando a pessoa falava assim, é como o filósofo fala, né? Ah, não, 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 não. É como não sei quem, o Shakespeare disse. Eles vão sempre citar alguém famoso, eles vão citar conhecimento humano. Se eles quiserem fazer algum tipo de reflexão, vai ser sempre humana, vai ser em base de um pensador, de um filósofo. Nunca vai ser algo espiritual tão profundo, sabe? Vão ser sempre em base da psicologia, né? A compreensão delas, né? Que meu marido é muito assim também, né? Aí eu tô trazendo a conversa mais profunda, ele fala, né? Mas Jesus, ele não é assim que é desejo. Quando eu vou falar alguma coisa, conheci muito, olha, isso que tá acontecendo é complicadíssimo, por causa disso, disso e disso. E sempre trazendo a dor de Deus, a dor divina, né? Dos conhecimentos do livro do céu. Aí meu marido fica, Ruth, mas a gente. Ele fala a mesma coisa, a gente não pode julgar. Porque sabe-se lá o que passa na cabeça da pessoa, e sempre traz pro lado da psicologia, então pro lado do quem sou eu para falar alguma coisa, Ruth? Quantas vezes eu também? Isso é amor próprio. Quando você avalia uma coisa por você, você é amor próprio. Eu não posso virar e falar assim, olha, eu não vou corrigir meu filho que está bebendo aqui, caindo de bêbado, porque quantas vezes eu, na minha juventude, eu também bebi. Isso é amor próprio, gente. Não parece bonito? Que humilde, né? Desse pai que não tem coragem de punir o filho, porque ele também bebeu muito, né? Que sabe se colocar. Que humildade desse pai. Isso não é humildade, isso é amor próprio. Ele tá olhando para si, ele não tá olhando. Porque se ele olha para Deus, não. Deus, o que Deus deseja de mim como pai?
E esse comportamento do meu filho diante de Deus, o que Deus pensa disso? Então, a conversa é outra, não é o amor próprio que vai definir ele falar alguma coisa ou não. Não é preocupação, mas o que meu filho vai pensar de mim? Ele vai jogar na minha cara que eu também bebi. Não é um amor próprio que vai definir as ações dela. Não é um amor próprio preocupado com o que o outro pensa, que vai definir a ação dela, mas é o que Deus pensa, né? Então é muito diferente quando a pessoa se ocupa das coisas sobrenaturais, porque ela adquirir esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do que Deus deseja, né? E é aí que ela vai gastar sua energia, é aí que ela vai gastar a sua mente, é aí que ela vai se ocupar. Esse vai ser o prazer da vida dela, né? Entendeu? Enquanto muitas outras pessoas, né, o prazer da vida delas são conquistas aqui na Terra. Quando elas falam é ganhar dinheiro, né? Elas se ocupam em ganhar dinheiro, elas se ocupam em ter muitos estudos, elas se ocupam ali em relacionamentos. O prazer da vida delas é viajar, conhecer vários países. O prazer delas é praticar vários esportes, fazer corrida, fazer trilha, fazer escalada, depois explorar um lugar inusitado que poucas pessoas vão. Né? Cada um se ocupando de uma coisa terrena e ali elas adquirem conhecimento dali. Então, quando elas for falar, elas sabem falar tudo sobre a escalada, como que é a escalada, o tipo de corda que usa, os instrumentos que precisam. Ela domina aquele assunto, né? Porque ela ficou tanto tempo focada naquilo ali. Mas o que Jesus com isso está ensinando para ela com a escalada? O que de Deus ela compreendeu? Ela escalar na montanha? O que ela trouxe de iluminado, de Deus, de vida com Deus, de conversa com Deus? O que reflexão espiritual nesse processo dela escalar lá? Ela refletiu nada. Ela vai falar que foi muito divertido, que foi uma aventura, que ela marcou recorde que ninguém conseguiu, que teve momentos que ela teve muito medo, que teve momentos que ela achou que poderia cair, mas que ela confiou também na equipe, nos amigos. Se tiver com os amigos lá escalando, né? E que ela se superou, né? Mais uma coisa que ela se superou na vida. E ela tá toda cheia de amor próprio, porque ela tá orgulhosa, né? Tirando foto, né? Mostrando, tirando a foto, né? Especial, né? Numa situação assim, inusitada. Então ela tá cheia de amor próprio. Eu consegui, eu conquistei, eu fiz isso. Só isso que ela tem amor próprio para falar. As reflexões dela partem dela mesma. Isso é amor próprio, né? Parte dela mesma, da visão que ela tem sobre ela mesma. Tem alguma coisa vinda de Deus? Deus falou alguma coisa enquanto ela estava subindo? Ela percebeu o seu nada naquele momento que ela viu o tamanho daquela montanha e como que Deus é grandioso? Teve alguma conversa sobrenatural? Nada, ela não sente nada. Deus nem está ali, nunca que Deus está ali. O que Deus está fazendo ali, né? Então não tem ligação com Deus. A vida dela parece que é apagada, assim, Deus é apagado, né? Deus é uma, ela é outra, né? Então é muito triste. Então ela não sente nada, assim, ela não vai falar nada em relação a nada espiritual, né? Ah, eu aprendi que eu tenho que ser humilde com isso. Nada de virtude também não, porque, né, a gente é um nada diante dessa montanha. Meu Deus, a natureza é muito grande. O homem é um nada, a gente não tem que ficar se achando muita coisa. Não tem uma humildade, nada, nada, nada do céu, nada para que vai levar para a eternidade, porque o que é essas coisas que vão para o céu. Essas coisas que a gente leva para a eternidade é o conhecimento que a gente tem de Deus aqui na terra que sobe para o céu. São os atos que são feitos com base nesse conhecimento, nessa vida com Deus, que tem algum valor. Os outros atos, sem essa conexão com o divino, não tem valor nenhum, apodrece aqui na terra. Então, não presta. O que adianta qualquer conquista sem Deus? Nada, não vale nada. Vai apodrecer tudo, vai se perder tudo. Vai ficar só aqui para a terra. Só que o máximo que a pessoa vai ter uma estátua aqui na terra. Olha, esse escritor famoso, esse filósofo, né? Essa praça foi dedicada a essa pessoa, essa rua foi dedicada a essa pessoa. Só a terra vai te pagar. A terra está te pagando. Vai ficar aqui na terra. Para a eternidade, o seu nome numa placa de uma rua, numa escola, não é nada. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 5, 3 de agosto de 1903. Quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Encontrando-me no meu habitual estado, assim que chegou o meu adorável Jesus, fazia-me ouvir a sua dulcíssima voz que dizia: quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais se despoja do amor próprio,
tanto mais conquista do amor de Deus. Quanto menos se fatiga em conhecer as ciências humanas, em gozar os prazeres da vida, tanto de conhecimento a mais adquire das coisas do céu, da virtude, e tanto mais as gostará, convertendo as amargas em doces. Em suma, todas são coisas que andam de mãos dadas, de modo que se nada se sente de sobrenatural, se o amor de Deus está apagado na alma, se nada se conhece das virtudes e das coisas do céu, e nenhum gosto se sente por elas, a razão é bem conhecida. É muito sério, né? Ou é uma coisa ou outra, não tem como. Só tem duas opções, né? Tipo assim, ou se você é apegado às coisas da terra, não tem como, na verdade, assim, não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você como se fosse assim, né? Não tem como a gente amar as coisas de Deus e ao mesmo tempo amar as coisas da terra. Tipo assim, não tem como. Ou é um ou é outro. Ou nosso coração é todo de Deus ou nosso coração é da terra. Não tem como ser dividido. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você ama as coisas naturais e deixa de amar as coisas divinas, ou você ama as coisas divinas e então não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se para amar as coisas de Deus, quanto mais você se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Então, para adquirir as coisas sobrenaturais e divinas, tem que se despojar das coisas naturais. Tem que desapegar. Mas a gente está na terra, como faz, né? Então, é porque essas coisas ficam de fora do seu coração. Você usa as coisas, usufrui das coisas porque é necessário, mas não é porque você ama, né? Tipo assim, porque a gente está na terra, então as coisas naturais são essenciais. A gente não pode ficar. A gente tem que ter uma casa para morar, tem que ter uma roupa para vestir, uma comida para comer, uma água para beber, essas coisas naturais. Deus fez assim, né? Nosso corpo com essas necessidades. Mas a gente faz isso tudo então por Ele. Porque Ele quer, porque é a vontade dEle, mas você não se apega com essas coisas. Não são essas coisas que ocupam seu coração, que você ama, né? Não é. Você ama a Deus e só está utilizando essas coisas e está vivendo por Ele, para Ele. Quanto mais se despoja do amor próprio, tanto mais conquista do amor de Deus. Quanto menos se fatiga em conhecer as ciências humanas, em gozar os prazeres da vida, tanto de conhecimento a mais adquire das coisas do céu. A gente está aqui na Terra, a gente tem um tempo, né? É limitado o nosso tempo. Nosso tempo é limitado. Então, se eu uso a minha vida, nossa vida tem um limite. A gente está num ambiente, numa vida que ela é limitada, tem tempo. O dia tem 24 horas. É uma coisa assim, né? O dia tem 24 horas. Se eu me apego, se eu uso essas 24 horas, esse tempo que eu tenho, dessas 24 horas, né, que a gente tem que trabalhar, tem que dormir, tem que fazer as coisas que é do nosso ofício. Então, assim, se no tempo que eu tenho para estudar, para conhecer, eu uso esse tempo para conhecer as coisas da terra, eu vou deixar de conhecer as coisas de Deus, porque meu tempo é limitado. Né? É interessante isso, é muito interessante. O nosso tempo é limitado. E o que eu vou fazer com esse tempo limitado que eu tenho aqui na Terra? Minha vida, ela foi estabelecida por Deus aqui na Terra com um certo tempo, uma quantidade de anos que eu vou viver aqui na Terra. E o que eu vou fazer com esses anos de vida que Deus me deu? O que eu vou fazer com esses anos de vida que Deus me deu? Em que eu vou empregar esses minutos, esses segundos tão preciosos de vida que Deus me deu? Ou se eu estiver empregando esse tempo em coisas da terra, em conhecer as coisas da terra, em gozar os prazeres da vida, eu estou deixando de gozar dos prazeres celestes. Se eu estou usando o tempo que eu tenho, das 24 horas que eu tenho no dia,
e dessas horas que eu tenho na vida, né? É um relógio. Quando a gente nasce, pensa numa ampulheta, né? Já começa a passar o tempo. E não para. Começa a passar e vai ter um fim, vai acabar. E o que eu fiz com esses dias, com esses minutos? Foi para Deus? Porque Ele criou a gente para Ele. Ele criou a gente para Ele. É para a gente amar a Deus em cada um dos segundos dessa nossa vida que Ele nos deu, que Ele deu para Ele. A gente foi criado para Ele. Então essa vida é para Ele. Se eu emprego esse tempo tão precioso, é tão curto se a gente for parar para pensar, é tão curto, em conhecer as coisas da terra, eu vou estar deixando de conhecer as coisas do céu. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui lendo o livro do céu. Eu não consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu sou limitada. Eu não sou como Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Eu sou uma criatura. Eu sou limitada. E aí eu tenho esse tempo. Se eu estou aqui lendo o livro do céu, eu não consigo estar fazendo outra coisa. E se eu estivesse fazendo outras coisas, eu não ia conseguir estar lendo o livro do céu. Então, assim, quanto mais tempo, quanto mais eu me fatigo, mais eu gasto meu tempo com as coisas humanas, menos eu vou conhecer as coisas celestes. Mas assim, então a gente tem que ficar lendo o livro do céu o dia todo. Não, não é isso que ele está falando. Não é isso. Vivendo na divina vontade, todas essas coisas naturais que a gente faz, você vai fazer essas coisas na divina vontade. E não vai ter perca de tempo, não é isso? Não vai ter perca de tempo. Não vai ter perda de tempo. Sua vida toda vai ser... tudo que você vai fazer vai ser Deus fazendo. Vai ser a vontade divina agindo. Se você vive na divina vontade. Mas aí, para viver na divina vontade, tem que conhecer, né? Tem que empregar o seu tempo que você tem para conhecer as coisas de Deus. Às vezes a gente precisa, né? Estudar outras coisas por causa do trabalho que a gente faz, né? Do ofício que a gente tem. Mas, assim, a prioridade é Deus. Em suma, todas são coisas que andam de mãos dadas, de modo que se nada se sente de sobrenatural, se o amor de Deus está apagado na alma, se nada se conhece das virtudes e das coisas do céu, e nenhum gosto se sente por elas, a razão é bem conhecida. Se você não ama as coisas de Deus, a razão é bem conhecida, porque você ama as coisas da terra. Se você não tem amor por Deus, a razão é bem conhecida, porque você tem um amor próprio muito grande. Se você não conhece nada das coisas de Deus e das virtudes, a razão é bem conhecida, porque você passa o seu tempo para conhecer das coisas da terra e para usufruir dos prazeres da vida da terra. Aí no volume 518, 2 de outubro de 1903. Quem procura estar unido com Jesus, cresce na sua própria vida e dá o desenvolvimento a um enxerto feito por ele na redenção, acrescentando outros ramos à árvore da sua humanidade. Encontrando-me em meu habitual estado, toda amarga e afligida e quase aturdida pela privação de meu adorável Jesus, não sabendo eu mesma onde me encontrasse, se no inferno ou sobre a terra, como raio que foge apenas ouvir que dizia: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida. E quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo. E desapareceu. Logo depois, em outra aparição, como relâmpago, adicionou: minha encarnação enxertou a humanidade e a divindade. E quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto. Mas como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição se perde este enxerto. E novamente desapareceu.
Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, onde estavam vários arbustos de rosas, algumas belas, abertas em justa proporção, outras semicerradas, e outras com todas as folhas caindo, que apenas se necessitava um ligeiro movimento para fazê-las descascar, ficando somente o caule da rosa nu. E um jovem, não sabendo quem fosse, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores, que trabalham em seu interior. São símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo que faz a alma interior ao exterior, porque, tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo. As segundas rosas são as almas exteriores, que o pouco bem que fazem tudo é externo, e à vista de todos, por isso não sendo um desabafo do interior, não pode estar a única finalidade do amor de Deus. Por isso, onde não há isto, as folhas não podem estar fixas. É dizer as virtudes, pelo que chegando o leve sopro da soberba, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, das mortificações, fazem cair as folhas, mal as tocam. Mal toca elas e as folhas caem. Fazem cair as folhas. Assim que a pobre rosa fica sempre nua, sem folhas, ficando-lhe somente espinhos que punem a consciência. Depois disso encontrei-me em mim mesma. Nossa, muito sério, né? Mirei falou: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida. E quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo. Então, para imitar a vida de Jesus, ele é totalmente a vida dele de virtudes. Né? Então, para imitar ele, tem que estar no caminho das virtudes, da santidade. Aí ele falou: minha encarnação enxertou a humanidade, a divindade. E quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, imitando Jesus, né? Com a vontade, como que a gente vai estar? Como que vai estar unido com Jesus? Com a vontade, com as obras e com o coração. Tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, imitando Jesus, a vida dele. Pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim. É muito interessante isso aqui, né? Muito interessante. Que ele falou assim, né? Minha encarnação enxertou a humanidade e a divindade. Ele falou: minha encarnação enxertou a humanidade e a divindade. Quando Jesus se encarnou, enxertou a humanidade com a divindade. E quando? Então pensa que foi um enxerto. Enxertou a humanidade e a divindade. Enxertou, uniu de novo. E aí? Quem busca estar unido com Jesus, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida, então a encarnação enxertou a humanidade e a divindade. E quem busca estar unido com Jesus, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto foi feito por mim. É muito interessante isso, né? Dá o desenvolvimento ao enxerto. Aí une com esse enxerto, né? Ele enxertou, na encarnação enxertou, a humanidade dele enxertou a humanidade com a divindade. E aí quando a gente se une com Jesus, sai galhos a partir desse enxerto que foi feito na divindade. Se não fosse Jesus, não tinha como, né? Então, a partir dele, é como se a gente fosse os galhos desse enxerto. Quando a gente une a nossa vida com a dele, com a vontade, com as obras, e desenvolve a vida de acordo com a dele. Então, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade.
A humanidade dele é a árvore. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto. Mas como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição se perde este enxerto. E não tem como ter vida se não for com esse enxerto. E a alma se perde. É morte eterna. É morte eterna, o galho seco. Porque não tem como não tem como a gente, um galho sobreviver fora da árvore. E a árvore é Jesus. Sem ele não tem vida. É morte eterna. E novamente desapareceu. Depois disso eu me encontrei fora de mim mesmo dentro de um jardim, onde estavam vários arbustos de rosas, algumas belas, abertas em justa proporção, outras semicerradas e outras com todas as folhas caindo, que apenas se necessitava um ligeiro movimento para fazê-las descascar, ficando somente o caule da rosa nu. E um jovem, não sabendo quem fosse, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores, que trabalham em seu interior. Então, assim, eu achei muito interessante que veio assim, a alma interior, não importa o que você está fazendo, não é exterior, é dentro, é um trabalho interior, é uma vida interior. É a vida interior, é da alma. Você pode estar fazendo, não é o que a gente faz no exterior, né? Como ele falou no outro trecho do Livro do Céu. Eu não olho a ação externa, mas a intenção. E o que é a intenção? É a vontade. Então a gente pode estar fazendo, cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazendo um monte de coisa exterior. Exteriormente, quando as pessoas vão olhar e não vão ver nada. As pessoas vão olhar você para lá e para cá, lavando, passando, limpando a casa, fazendo comida, estendendo a roupa. As pessoas vão olhar e não vão ver nada. Vão ver uma pessoa muito atarefada, cheia de coisa para fazer. Mas Deus tá vendo. Mas ali no interior, a gente tá com uma vida bem intensa, conversando com Deus, oferecendo tudo para Ele, fazendo tudo por Ele, nele, com Ele, é Ele que tá fazendo. Então, assim, exteriormente não se vê nada. As almas interiores que trabalham em seu interior. O trabalho é interior, não é exterior. No exterior as pessoas vão ver nada. Não vão ver nada. Vão ver uma pessoa trabalhando só, varrendo a casa. Trabalho no interior, são símbolos das folhas da rosa que contém no interior, que se contém no interior. Dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, porque você está fazendo tudo por Deus e Ele está sentindo esse amor. Ele está vendo, porque é para Ele vê tudo. Ele vê, Ele sente cada respiro nosso, Ele conhece cada fibra do nosso coração. E se o nosso coração está batendo por Ele, se a sua intenção é estar com Ele, Ele agindo na sua vontade, Ele sente, Ele sabe. Ninguém vê, só Ele. Então, as folhas exteriores são símbolo do desabafo que faz a alma interior ao exterior. Porque tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo. As segundas rosas são as almas exteriores, que elas pensam só no exterior. Só acontece no exterior as obras. O pouco bem que fazem tudo é externo, e à vista de todos. E é só para agradar as pessoas, para agradar a si mesma. Não tem nada para Deus. Só exterior. E pode ser até coisas santas, mas não é para Deus. São externas. E à vista de todos. Todo mundo vê o que essa pessoa está fazendo. E à vista de todos. Por isso, não sendo um desabafo do interior, não pode estar a única finalidade do amor de Deus. Quando é interior, só tem como ser tudo para Deus, para agradar somente a Deus quando é interior. Não pode estar a única finalidade do amor de Deus. Porque você está fazendo as coisas externo. Todo mundo está vendo. Então você está ganhando alguma coisa na terra, você está ganhando elogio. Você está tendo uma satisfação. Não é a única finalidade do amor de Deus. Não é. Porque você está ganhando alguma coisa, você está
tendo uma recompensa para você. Não é com a única finalidade de agradar somente a Deus. Por isso, onde não há isto, as folhas não podem estar fixas. É dizer as virtudes, pelo que chegar do leve sopro da soberba, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, das mortificações, fazem cair as folhas. Mal as tocam. Vem uma contradição, porque se a pessoa busca, por exemplo, ela busca o respeito das pessoas, não é com a única finalidade do amor de Deus. Ela faz as coisas buscando ser respeitada, ser bem vista, ser elogiada, ser considerada como a santa, como a pessoa que reza, que faz, não sei o quê. Aí vem as contradições. Aí vem uma pessoa e critica, e ela está buscando elogio, e a pessoa critica. E ela só recebe crítica. Aí o que acontece? Cai tudo. A virtude que ela tinha caiu tudo, porque ela buscava ser reconhecida, mas aí veio uma humilhação, uma contradição, uma perseguição. Cai tudo. Some tudo, porque se fosse com a única finalidade de agradar somente a Deus, só por amor a Deus no interior, pode acontecer o que for, que a pessoa não para, porque ela está fazendo só para agradar a Deus. Ela não espera nada para si. E a rosa fica sempre nua, sem folhas, ficando-lhe somente espinhos que punem a consciência. Triste, né? Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém.